Irmãos, o tema da nossa palavra esta noite é quem seremos amanhã? É futuro. Quem nós seremos amanhã? Esse é o tema. E eu acabei de ler um texto da palavra de Deus que se chama Bênção de Moisés. E a bênção de Moisés é para todas as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Hoje eu vou ser bem didático aqui na palavra de Deus, para que o irmão possa entender o processo. Antes de Moisés, lá atrás, os 12 filhos de Jacó também foram abençoados por ele na hora da morte. Ele estava mal, de cama, ia morrer, ele reúne os filhos, e aí para cada um deles, ele faz uma promessa e uma entrega e um vaticínio para a vida. Depois que isso ocorre, aí as tribos são formadas com base nos filhos de Jacó. Então é Moisés que está no final do ministério e ora, dizendo a cada uma delas como será na terra que eles conquistaram. Isso me leva a pensar que no começo da nossa existência, há uma cultura reinante onde nascemos, onde começamos a existir, na família que nós pertencemos, que vai nos delinear para um caminho de futuro. Aqui cada um pertence a uma família, é de uma localidade, vem de uma situação, recebeu a informação devida para isso e vai ter um futuro condizente com aquilo. Para que a gente entenda melhor ainda, eu gosto muito de francês, embora eu não fale nada de francês, mas eu gosto. E então outro dia eu entrei num programa da França, e esse programa é só em francês. Falei, eu vou treinar o meu ouvido para ouvir francês. E fiquei ouvindo, e vendo o programa, ouvindo, vendo e ouvindo. E aí eu comecei a me habituar com a forma deles falarem. Qu'est-ce que pas, je t'arrive, aquela forma deles falarem. Aquilo foi entrando em mim, e de repente eu fui começando a pegar alguma coisinha e entender. E eu entendi que o programa traz pessoas de famílias que se separaram por alguma maneira no passado. Se separaram, se perderam e depois de longo tempo querem voltar a encontrar os seus entes queridos. Só que o tempo passou, muita coisa aconteceu, mas o programa vai atrás, traz a pessoa e aí há um reencontro, sim ou não, depende de cada pessoa. Mas o que me chamou a atenção ali é a cultura daquele país. Para entender o programa, eu precisava entender a cultura reinante lá naquele país, que é diferente do nosso, é diferente da nossa cultura. Se Luzia e João vão lá para o Mato Grosso, a cultura do Mato Grosso é diferente da cultura de São Paulo, embora seja o mesmo país. Dizendo isso, eu quero mostrar para os irmãos que Deus tinha formado um povo. E esse povo ainda não tinha cultura, porque era uma formação. E então o povo seria baseado nos 12 filhos de Jacó. E os irmãos vão me ajudar agora. Quem eram os 12 filhos de Jacó? Vamos lá, vamos falando aí, eu vou anotando aqui. Vamos lá. Como? Benjamim era um filho. Outro. Como? Rubem, José. Como? Azer, Naftali, Issacar, Levi, Judá. Como? Zebulon. Faltam acho que 3. Dan, Gade, não é? E Simeão, não é? Os 12 filhos de Jacó. Vejam só, eu quero que os irmãos entendam isso para entender como é formatada uma cultura e como isso acontece baseado na herança paterna, na herança materna, na herança da família. Então a história dos 12 filhos e o resultado. Então Jacó está à morte na cama, então aparece o primeiro filho, Rubem, o filho mais velho. E então Jacó disse para ele assim,
você é um ser superior. Você tem honra e tem poder, porém você é turbulento. Essa é a história de Jacó. Ele sabia quem era o seu filho, que ele teve honra, ele teve poder, ele tinha superioridade, mas ele era um ser turbulento. Ele falou na bucha para o filho. Isso serviu como histórico para a vida desse rapaz, na vida dele. Ele era turbulento. Aí eu vou para a bênção de Moisés, anos depois, quando a tribo já está formada. Rúben já tinha morrido, e agora tinha a tribo de Rúben. E aí o que Moisés diz? Moisés diz assim: vocês eram muitos da tribo de Rúben, era muita gente, porque vocês eram superiores, mas através do tempo, pela turbulência de vocês, vocês foram decaindo, mas ainda vão continuar um pouco para que não morram de vez. O resultado da vida de Rúben, que era superior, porém turbulento, teve ondulações na tribo, e a tribo retratou a turbulência do seu nome, Rúben. Tiro e queda. Jacó falou, Moisés vaticinou, e foi assim a tribo de Rúben. O segundo filho e o terceiro, Simeão e Levi, eu junto os dois, porque esses dois, eles foram assassinos, foram ladrões. Mas aí muita gente pode justificar, porque a filha de Jacó, a única filha, Dina, ela foi deflorada por inimigos, povos inimigos. E então aquele homem que praticou esse ato, amou aquela moça, e tanto amou que ele veio se oferecer para fazer parte da vida dela e participar da família. Mas os seus irmãos, os irmãos de Diná, ficaram indignados. E aí o que eles fizeram? Agora você vai ter que participar pelos atos religiosos que nós temos. E então ele tinha que fazer o ato do judaico, né? E ele fez. E ele seguiu tudo. E até disse: eu vou dar um quinhão, né, a mais para que o casamento seja abençoado. E assim os povos se uniram. Todo mundo estava satisfeito, menos os filhos. E os filhos ficaram irados, mas Simeão e Levi mais irados que os outros. E o que eles fizeram? Eles um dia, num lampejo de raiva, eles pegaram da espada e de forma violenta, eles mataram não só aquele homem que deflorou a irmã, mas mataram todos os homens daquele povo, assassinos. E então agora, à beira da morte de Jacó, ele lembra de Simeão e lembra de Levi. E ele diz assim: vocês foram assassinos, e a vida de vocês vai ser diluída no tempo. Não iam morrer, mas a vida ia ser diluída, ia ficar menor. Agora vejam, anos depois, Moisés, com a tribo de Simeão e com a tribo de Levi. Aquilo que o pai deles tinha dito, aconteceu. Porque Simeão era a maior tribo de então, era maior. Mas através do tempo, ela foi declinando, foi definhando, foi minguando. E aí teve uma sentença final: Simeão não terá herança. O rapaz que foi vaticinado por Jacó como assassino, como violento, com Moisés, que haveria o declínio na tribo, e aconteceu, agora não teria herança na terra prometida. O segundo assassino, filho assassino, era Levi. E esse Levi também começou com a distinção de Jacó, que disse para ele: você, Levi, vai se tornar uma seta. A seta é A-S-C-E-T-A. Quem quiser consultar no Google aí. Que eu tenho uns irmãos, parece que agora eu descobri, eles vão no Google com algumas palavras que eu falo aqui. Esse asceta é alguém que se recolhia como um tipo monge hoje em dia, né? Fica num lugar sozinho, está só, está largado ali.
Esse era o vaticínio do pai Jacó em relação ao seu filho Levi. Mas Levi se tornou uma tribo. E agora Moisés, na beira da morte, ele fala assim: você que veio da rebelião e da opressão, você também não terá herança, igual Simeão. Não teria terra. Aí Deus olha para aquilo e se apieda e diz assim: já que eles são ascetas, já que eles ficam no recolhimento, eles não terão direito a nenhum bem, a nenhum benefício, eles vão fazer o meu serviço, o serviço para mim. E eles serão sustentados por todas as outras tribos, a tribo de Levi. Daí veio a expressão levitas, que eram os que serviam no templo, serviam a Deus no templo. Legal, não é? Legal saber das coisas, não é? A tribo de Levi. Levi não era flor que se cheirasse, mas Deus teve piedade e Deus fez com que ele fosse agora prestador de culto a Deus através do sacerdócio. Louvado seja Deus por isso. O quarto filho, Judá. Judá foi o filho que se tornou líder de todo o grupo. Esse teve uma distinção especial. E dele, ele foi chamado de leão. E aí até Jacó, pela primeira vez, que menciona o leãozinho de Judá. E Jesus, na sua genealogia, veio da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Tem muita gente que fala isso, leão da tribo de Judá. Pois é baseado naquele vaticínio de Jacó, que ele seria a distinção, o líder entre eles. Vem a tribo de Judá, que se torna maior. Aí Moisés diz assim: Judá será um povo autossuficiente, dono de todas as coisas, e poderá até ajudar todos os outros. A bênção de Judá estava garantida pela liderança que ele tinha desde a época de Jacó. Aí depois vieram mais dois, Zebulon e Issacar. O Zebulon, quando Jacó estava à morte, Jacó olha para Zebulon e diz assim: você vai ser o homem dos mares, você vai ficar à beira-mar, você vai ser o homem do comércio e você vai ser o homem da riqueza. Esse era Zebulon. Então, quando a gente pensa nos mares, navegação, comércio, é a figura de Zebulon. Então, quando Moisés está à morte e fala sobre a tribo de Zebulon, ele diz assim: Zebulon, essa tribo é alegre, é a tribo dos viajantes, é a tribo do mercado, é a tribo do comércio. Então, a tribo de Zebulon, no reino de Israel, é a tribo dos mercadores. E judeu é bom nisso. O seu irmão Issacar, Jacó disse assim: Issacar com Zebulon vai para os mares e Issacar fica na terra. E ele vai ser um trabalhador compulsivo. É trabalho, trabalho e trabalho. E ele trabalhará em tendas. É como um jumento trabalhador. Até ficou essa marca dele, Issacar, jumento. Quando chega na época de Moisés diz de Issacar assim: esse também é alegre, como seu irmão, que era alegre viajante. Esse é alegre no trabalho. Ele trabalha com alegria. E ele vai ser o rei da hospedagem para todas as pessoas. Eu achei interessante que esses dois irmãos, o do comércio e o do trabalho, os dois eram alegres naquilo que faziam. E foi vaticínio do pai. E foi confirmado na tribo através de Moisés. Aí depois aparece o outro filho, que é Dan, filho de Bila. Jacó disse para ele assim: olha, Dan, você vai ser o homem do direito. Você vai ser o homem das normas, dos procedimentos. Você vai servir os outros através disso. Você vai ser como uma serpente que morde o calcanhar e a pessoa fica sem saída. Jacó falou isso do seu filho, Dan. Seria o homem do direito, para pôr todas as coisas de forma legal. Moisés, muitos anos depois, diz de Dan, tribo de Dan: a tribo de Dan será a libertadora de todos os empecilhos de Israel. Claro, era do direito.
era das normas, era do procedimento. Então toda a tribo trabalharia para sanar as dificuldades de Israel. Os irmãos estão percebendo como Deus faz? Ele aproveitou aquele vaticínio de Jacó e agora o de Moisés, e ele foi canalizando um país inteiro que não tinha cultura no passado, formatando uma cultura para que ele desse certo no futuro. Aí aparece o outro filho, que eu vou colocar os dois aqui, que é Gade e Azer. Os dois são filhos de Zilpa. Esse Gade aí, Jacó diz para ele: Gade, você é soldado, você é guerreiro, você é do tipo que, como algumas pessoas são, bateu, levou, você não deixa barato, você é Gade, você é isso, você vai viver nas guerras, nas batalhas, nas lutas, você é especialista nisso. Aí vem a tribo de Gade, e aí Moisés diz assim: Gade, a tribo de Gade é a tribo expansionista, que pensa na expansão da nossa terra, é a tribo que conquista todas as terras para Israel. Tiro e queda. Jacó falou, Moisés bateu em cima. E o seu irmão Azer, eu coloquei os dois juntos. Jacó disse assim: Azer, você é o da mesa farta, você é o da comida, você é das delícias da mesa. Acho que ele seria um chefe hoje. Era o homem que gostava dos procedimentos da comida. E então Moisés, muito tempo depois, disse para ele, disse para a tribo assim: a tribo de Azer é a tribo que vai pisar no azeite. No azeite. O azeite era típico e forte na região, então eles iam fazer isso. E aí ele diz: pisar com pés de ferro. Essas duas tribos, Gade e Azer, uma é guerreira e a outra do bem bom em volta da mesa, tão gostoso, com tanta comida. Vem o próximo filho de Jacó, que é Naftali. Esse Naftali, ele é um camarada que Jacó disse assim: Naftali, você é como uma gazela que anda livre, solta, é bela, você é bela, tudo é bonito em você. Olha, Naftali era bonito. E então, vai para Moisés, anos depois, tribo de Naftali. Aí Moisés diz assim: em você, com tanta beleza, vem fartura como favor de Deus para vocês. Uma tribo legal, tribo de fartura, tribo de beleza. E aí vem os dois últimos filhos. Benjamim. Benjamim era o chamado por Jacó como lobo, predador, mas também protetor. E ele dizia isso de Benjamim, o seu filho caçula. Quando a tribo de Benjamim foi formatada, e no final da vida de Moisés, ele disse assim: Benjamim, a tribo de Benjamim é a tribo que vai vigiar, que vai dar segurança e que vai cuidar dos outros. Uma coisa batia com a outra, totalmente certo. E o último filho, José. José, Moisés diz para ele, Jacó diz para ele: José, você é a excelência das coisas. Você é o depurador da nossa linhagem. Você é a árvore frutífera. Era o filho mais especial de Jacó. Ele ia depurar os outros, depurar toda a família. Mas agora acontece um problema aqui, porque José não teve nenhuma tribo. A bênção de José foi completa até os confins da terra, até os dias de hoje, mas não foi tribo de Israel. E então as tribos de Israel, sem a José e sem Levi, que não tinha direito à herança, ficaram os filhos de José, Efraim e Manassés, 2 filhos. E eles formaram 2 tribos, Efraim e Manassés, que se acoplavam com uma só. Efraim, filho de José, esteve presente também quando Jacó estava à morte. E Jacó disse: você é a multiplicação, você vai se proliferar. Era isso que Jacó dizia.
E Moisés depois disse de Efraim: você tem aumento numérico e você vai ter muito poder temporal. Esse poder temporal de Efraim causou muitos males. Depois que você observa e começa a ler os livros proféticos, você vê muita coisa contra Efraim, porque eles eram muitos e ele tinha muito poder. Já o seu irmão Manassés, que era o irmão mais velho, virou um coadjuvante do irmão. E como coadjuvante, Moisés disse: você é um seguidor do seu irmão nessa tribo de Efraim. Perceberam aqui que o pai disse, o pai falou, o pai projetou e deu certo. Moisés, como tribo do Senhor, lá as tribos de Israel, Deus, através de Moisés, vaticinava para as tribos o que seria o povo de Israel. Isso formatou uma cultura, a cultura do povo de Deus, Israel. Nessa cultura nós vemos coisas boas e coisas ruins, como em toda a cultura. E eu quero traduzir isso que, para nós, família é a mesma coisa. Há uma grande autora americana, Debbie Ford, ela diz assim: quem e o que seremos amanhã? Que é a pergunta dela. E ela diz assim: geralmente, o que nós seremos amanhã é uma variação de quem nós fomos ontem, no passado. Vocês já viram aquela moça que às vezes tem problema com a mãe, e aí ela vai para o casamento e ela não gosta do jeito da mãe, não gosta da fala da mãe, da atitude da mãe, ela critica a mãe e vive no entrevero com a mãe? Aí ela diz assim quando vai casar: eu não vou ser igual à minha mãe. Já ouviram isso? Ou o pai, o filho diz: eu não vou ser igual ao meu pai. Fala grosso. Passado algum tempo, o que você verifica? A filha começa a se parecer com a mãe nas atitudes, nas posturas, nas falas, e o filho também. Aí eu volto àquele programa da França, e aí eu me lembro que eu vi um cidadão lá, um rapaz que estava à procura do pai, nunca tinha visto, porque era pequeno. E o pai nunca tinha visto o filho, porque só viu o pequeno. Eles não se conheciam. O tempo passou e de repente eles são apresentados assim, um na frente do outro. Aí ele olha e aí o autor do programa diz assim: você sabe quem é o rapaz? Ele falou assim: eu estou me vendo lá. O rapaz novinho, e ele já idoso. Mas ele olhava e disse: sou eu. Ele sabia que era filho. Irmãos, nós carregamos isso dos nossos antepassados. E embora não queiramos, nós carregamos isso e sabemos, mesmo com o passar do tempo. É interessante isso. Então ela diz: eu só posso acessar no meu futuro aqueles recursos e aqueles comportamentos que receberam um consentimento para serem vistos na minha vida. Então tudo aquilo que é entranhado dentro de mim, eu só posso pensar no amanhã quando isso sair de mim, para demonstrar o que é. Isso se chama cultura, formação de cultura. Essa cultura tem que ser reinante para dar certo. Então há muitas vezes que nós pensamos numa estratégia, num plano, numa iniciativa e não conseguimos. Por quê? Porque a cultura não bate com a estratégia. Eu sou da área do marketing no passado. E o marketing é muito mirabolante, cheio de planos e tantas coisas, ideias, criativo. E ele chega com ideias mirabolantes e aí vai jogar diante de uma empresa, diante de um grupo, de uma instituição e não dá certo. Por quê? Porque a ideia mirabolante não bate com a cultura local. Assim também é na família. Já viram o filho criativo, o filho esperto, de repente ele quer mudar a família, e ele muda tudo, e no fim não dá certo, porque a cultura da família não bate com a estratégia dele. Então é isso que ela está dizendo, que aquilo que veio de herança para nós, está guardado para uma produção. Há um texto na palavra de Deus que fala dos filhos como flechas, não é? Não é assim? Os filhos como flechas.
E esses filhos, como flechas que a Bíblia registra, eles são interessantes porque mostram o caminho dos nossos filhos. Como aljava, na nossa aljava, os filhos nossos são flechas. Mas aqui eu quero trazer um outro conceito para finalizar esse pensamento hoje muito histórico. E para você que nos ouve também. Às vezes você não sabe porque não dá certo a família, porque não dá certo os filhos, porque não bate, porque na sua cabeça você quer montar uma estratégia, um planejamento que não faz parte da sua cultura. Você tem que respeitar a cultura. E a cultura se muda muito lentamente para abrigar uma estratégia. Então vejam só, imagine uma flecha, o camarada pega um arco e ele atira a flecha. E você começa a atirar flechas, pensando em alcançar objetivos, em atingir objetivos. Então você faz da flecha a coisa mais importante da sua vida. Eu tenho os meus filhos, e a Bíblia diz que eles são flechas, vou soltar os meus filhos no mundo, e eles vão fazer e acontecer. O que eu não consegui, as flechas vão conseguir. Nós pensamos assim, projetamos nos filhos a conquista das coisas. E eles ficam empoderados pensando que podem e não podem. E por quê? Sabe por quê? Porque o que importa não é a flecha, o que importa é o arqueiro. É quem segura o arco, é ele que importa. E se você não está mudado completamente, transformado completamente, a flecha vai para qualquer lugar. Mas quando você é transformado, aí a flecha segue o curso devido, porque você foi transformado. Então eu trago isso para o povo de Deus aqui agora, para que nós sejamos bons cristãos, bons servos do Senhor. Nós precisamos, como arqueiros, ser transformados para ter integridade suficiente para soltar as flechas no lugar certo e não para ferir e para machucar. Com isso eu quero dizer que a nossa voz, a nossa fala, a nossa atitude, normalmente, se vocês verificarem os evangélicos, é de condenação, é de apontar dedo e hoje é violento contra as pessoas. Quantas famílias estão separadas por questões de divergências naturais? Porque as flechas foram lançadas e quem lançou as flechas não tinha integridade suficiente diante de Deus para saber usar a flecha devida. Há muitos textos que falam sobre as flechas. Mas o que eu quero dizer como interessante é que o poder que domina a nossa sociedade, a nossa vida, faz com que as flechas sejam atiradas para ferir as pessoas, nunca para dar um novo caminho de proteção a elas. Ainda hoje, de madrugada, tive uma notícia aí que os irmãos talvez vão ver aí, e quem já viu, um camarada campeão de jiu-jitsu, várias vezes campeão aí. Ele estava na noitada aí num lugar, e aí de repente houve uma divergência de opinião de alguma coisa, e aí apareceu alguém lá que era tido como policial, e ficou discutindo e falando grosso com ele, e desacatou, e falou um monte de coisa. O rapaz, o judoca, não, do jiu-jitsu, ele se levantou, encarou o outro assim, e o outro valentão, o policial. Ele encarou aquele camarada, deu um golpe nele, jogou no chão, deu trança as pernas ali, apertou, o camarada não tinha saída, ele chacoalhou, disse um monte para ele e largou ali. Sabe o que aconteceu? O homem lá que soltou as flechas contra o rapaz, se levantou, pegou a arma dele e atirou na cabeça do rapaz. Ele morreu na frente de todo mundo. Irmãos, essa atitude que o mundo faz, que as pessoas estão fazendo, são flechas contra o outro, sem sentido. O nosso sentido, como arqueiros, é que as flechas sejam certas para cuidar completamente os nossos filhos, não como instrumentos de agressão ao outro,
mas como instrumentos de salvação das interferências malignas que existem. É assim que é, irmãos. A vida da igreja, do povo de Deus, é para semear os bons ventos de Cristo Jesus, é para semear a graça de Deus, e não para tirar flechas que matam as pessoas. Há um texto na palavra de Deus que fala de flecha, e fala que é a língua como flecha, a boca como flecha. Às vezes as palavras matam mais, palavras malditas nos dois sentidos, mal expressas, que ferem as pessoas, quando na verdade nós fomos escolhidos para semear os bons ventos da graça de Deus. Amém, igreja? Então, irmãos, hoje nós não podemos entrar na naipe, na vibe aí, desse povo que pensa na violência. A gente anda na rua, e aí eu ando no carro, aí o camarada deu uma fechada, aí a Ruth fala, fica quieto, fica quieto. Eu não falo nada, mas ela já fala, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Aí eu falo, nossa, por quê? Ela fala assim, esse cara tem uma arma, ele atira em você, fica quieto, fica quieto. Tudo dela é falar, fica quieto, eu tenho que ficar quieto, né? Mas há muitos irmãos nervosinhos no trânsito, e quando deu uma fechadinha, ele não se aguenta, ele fala. Então, irmãos, isso também é flecha soltada contra o outro. São palavras que ferem e que machucam. É fácil começar uma discussão, não é? Ainda agora há pouco aí, eu vim aqui e nessa entrada da curvinha para cá, olha só, a curva para cá, eu vinha de cima. Quando você chega na esquina, quem tirou carta sabe disso. Quem tem preferência para entrar? O de lá ou o de cá? A direita. É quem vai virar à direita tem preferência. Aprenda isso, irmão. Se o irmão está lá e vai entrar à esquerda, o outro tem preferência. Mas ninguém respeita isso, não é? Então eu vinha com uma certa distância, eu estava controlando tudo, e aí vinha uma caminhonetinha de lá. E aí a Ruth, deixa ele. Ela já fica assim. E eu só apertei, mas eu ia deixar. E aí o carrinho entrou e tal, e eu entrei atrás. Já pensou se eu tivesse criado o caso? Sabe quem era? Sabe quem era? A Magali com o marido dela. Já pensou se eu tivesse criado o caso por isso? Mas tem gente que cria caso. Tem gente que vai brigar por uma coisa que o outro nem está lembrando que é o da esquerda que entra, que não é o da direita. Ele não sabe mais. É tanto tempo que ele esqueceu. E nós brigamos por tanta besteira, por tanta bobagem. E aí pode acontecer algo ruim. Então, nesse sentido aqui, quando há esse empoderamento de você achar que aí vem a graça de Deus e diz, considere o outro superior a si mesmo. E é duro isso, é duro. Quando você fala com alguém, você sabe que é completamente... Aí você tem que abaixar a cabeça e se curvar para que o outro aceite o que você diz. Nesse sentido, eu vou para o povo de Israel, e aí a nação de Israel, a nação escolhida por Deus, as pessoas querem agora endeusar Israel. Tem gente que endeusa Israel. Tem gente que quer colocar Israel num pedestal. É o povo de Deus. Mas é o povo de Deus que culturalmente foi formado com todos os defeitos que o homem tem. Vá para Israel lá. Essa semana até eu encontrei um irmão lá, indo para o hospital, tinha um exame de vista para fazer. E aí quando eu chego lá, vou entrando assim, aí vem um irmão lá e fala assim, ô pastor. Aí eu até demorei para reconhecer. Aí eu lembrei que ele fez uma viagem, foi para Israel. Eu falei, você foi para Israel? Fui para lá, pastor, fui para lá. E aí, o rapaz, na hora que eles estão ali, naquele negócio meio santo, todo mundo é santo e bonzinho. Saiu dali, o povo é terrível. É só no lugar santo. Saiu daquele lugar, sai de perto. Aquele irmão estava me dizendo isso. Mas não é só Israel, é todo mundo. O povo é assim. Agora tem gente que quer glorificar Israel. Israel, povo de Deus escolhido, mas formado por criaturas que tiveram a cultura humana, cheia de defeitos, cheia de problema, como nós temos.
Então, o que fazer? A proposta nessa noite é essa. O nosso amanhã vai ser melhor quando nós, pais, nós, figura de autoridade sobre os nossos, começarmos a implantar neles a integridade de Cristo Jesus, para que eles ajam da mesma forma, sempre considerando o outro criatura de Deus. É difícil pra caramba, é difícil, mas o evangélico é assim. Então, nesse sentido, irmãos, nessa noite, o seu amanhã vai ser melhor com seus filhos, se você projetar neles a figura da graça de Deus, através da cruz do Calvário, que morreu para nos salvar eternamente. E a salvação é eterna, é para lá, mas aqui nós temos que manifestar o reino de Deus, e Ele só conta com a gente. Louvado seja o Senhor. Amém.